Hoje vamos falar em algo que está deixando o mundo em choque: inteligência artificial. E não qualquer IA, e sim o DeepSeek, a nova IA chinesa que acaba de lançar uma bomba no mundo da tecnologia. Há poucos dias atrás, o mercado de ações dos Estados Unidos despencou, perdendo mais de US$ 1 trilhão. A causa? DeepSeek R1, um modelo de IA de uma empresa chinesa que surgiu do nada e é diferente do que muitas pessoas falaram em 2021 e 2022. Isso não é apenas NFT ou aquelas altcoins de criptomoedas. Inteligência artificial como o Bitcoin é algo que veio e está aqui para ficar. Não é uma bolha, em si um assunto que veio para ficar e você vai ter que aprender ou vai ficar para trás. DeepSeek R1 mostrou que pode competir de igual para igual com os melhores modelos do mercado, como o GPT-4 da OpenAI e a Claude da Anthropic. Mas aqui está o pulo do gato: eles fazem isso a uma fração do custo e com um código aberto. Estamos falando de uma IA que supostamente custou menos de US$ 6 milhões para treinar, em comparação com as centenas de milhões ou até bilhões gastos pelas empresas americanas. E não se trata apenas de dinheiro. DeepSeek R1 também é incrivelmente eficiente, usando muito menos energia e poder de computação. As grandes questões: agora muitos se perguntam o que é DeepSeek, como que funciona? É realmente uma ameaça para os Estados Unidos? E o mais importante, o que isso significa para você? Nesse vídeo, vou falar sobre isso, o que torna o DeepSeek diferente, porque ele é tão disruptivo e como está mudando o jogo da IA. Também sobre as controvérsias, as preocupações e, claro, como você pode até ganhar algum dinheiro com isso. Mas primeiro, vamos dar um passo para trás. O que é exatamente a IA e por que todo mundo está tão obcecado com isso? IA, ou inteligência artificial, é basicamente a criação de sistemas de computador podem realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui coisas como aprendizado, resolução de problemas, tomada de decisões, compreensão de linguagem e até mesmo reconhecimento de imagens. A IA já está no nosso meio, desde as recomendações que você recebe na Netflix até os filtros de spam em seu e-mail. Mas o tipo de IA que estamos falando hoje, o tipo que o DeepSeek representa, é muito mais avançado. Eles são chamados de grandes modelos de linguagens, LLMs, e podem gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa. Eles podem até escrever código. Como disse Aravind Srinivasan, CEO do Perplexity, ainda há muito trabalho a ser feito fora do modelo, garantindo que o produto funcione de forma confiável e continue aumentando seu uso, a fim de melhorar o uso da IA para aprimorar o produto. O que é DeepSeek e como funciona? Agora vamos falar sobre DeepSeek. DeepSeek é uma empresa chinesa de IA que desenvolveu esse modelo de linguagem chamado R1. Pense nele como um chatbot super inteligente, semelhante ao ChatGPT, mas com algumas diferenças importantes. A primeira coisa que você vai notar é que o DeepSeek é rápido. Ele pode gerar respostas de forma rápida e eficiente. Ele também tem um recurso chamado DeepThink, onde mostra seu processo de pensamento antes de te dar uma resposta. É como ver um monólogo interno da IA enquanto ela resolve um problema. Um dos segredos da eficiência do DeepSeek é sua arquitetura de misturas de especialistas. O que isso faz é tentar diferentes pedaços de uma rede focada em diferentes tarefas. Em vez de ter um cérebro gigante que faz tudo, o DeepSeek tem diferentes partes especializadas, com uma grande universidade com diferentes departamentos. Quando você faz uma pergunta, ele envia para o departamento certo para o trabalho, economizando tempo e energia. Algumas pessoas que olharam o código-fonte disseram que ele tem um sistema de especialistas, onde não é como a pessoa sabe tudo. Portanto, o modelo do ChatGPT é uma pessoa que sabe tudo, desde questões legais até questões médicas e etc. O modelo DeepSeek faz o seguinte: quando você precisa de um advogado, ele exige o conhecimento de advogados. Quando você não precisa, ele não exige. Isso faz diferença na quantidade de dados. Você tem 1,8 trilhão de parâmetros ativos o tempo todo no ChatGPT, enquanto o DeepSeek tem 671 bilhões e apenas 37 bilhões ativos por vez. A resposta não é apenas mais rápida, mas também consome quase nada de ponto de vista de processamento. O DeepSeek também usa uma técnica chamada destilação. É como um mestre ensinando um aprendiz. Os grandes poderosos modelos de IA, como o ChatGPT-4, atuam como mestres e o DeepSeek aprende com seus resultados, tornando-se um aprendiz menor e mais eficiente que ainda pode preparar resultados incríveis. O que torna o DeepSeek diferente? O que diferencia ele da concorrência?
O custo: o DeepSeek é incrivelmente econômico, tanto para desenvolver quanto para usar. Estamos falando de uma fração do custo de seus equivalentes americanos. Eficiência: ele usa menos energia e poder de computação, graças à sua arquitetura e métodos de treinamento exclusivo. Código aberto: ao contrário dos modelos fechados da OpenAI, o DeepSeek é de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa pode acessar, modificar e usar seu código, promovendo a colaboração e a inovação. E o raciocínio: o modelo DeepSeek R1 foi projetado para tarefa de raciocínio. Ele pode pensar nos problemas passo a passo, tornando melhor em tarefas complexas como matemática e codificação. O modelo de raciocínio introduz um estágio de reflexão sobre o problema antes de nos dar uma resposta, então ele não apenas escreve como está pensando de antemão. Essa foi uma técnica desenvolvida pela OpenAI para resolver problemas que outros modelos estavam falhando, por exemplo, desenvolver um código melhor, algumas equações matemáticas, problemas gerais que envolviam raciocínio mais profundo, raciocínio lógico, onde os modelos tinham muita dificuldade, cometiam até erros básicos que nós humanos não cometeríamos. E a acessibilidade: é gratuito para usar até a data que postei esse vídeo, tu pode usar tanto no site quanto no aplicativo. DeepSeek versus OpenAI, que é o ChatGPT, e outros IAs. Como o DeepSeek se compara ao atual GPT da OpenAI, e quanto a outros modelos como o Gemini do Google, o Claude da Anthropic ou até mesmo o Grok de Elon Musk. No cenário em rápida evolução da inteligência artificial, vários modelos surgiram, cada um com seus pontos fortes e aplicações exclusivas. Vou fazer uma análise comparativa de alguns dos principais pontos de IA, o DeepSeek R1, o ChatGPT, o Perplexity, o Gemini do Google, o Qwen 2.5 Max, o Copilot, o Grok e o Claude 3.5 Sonnet da Anthropic. Eficiência de custo e acessibilidade: o DeepSeek R1 se destaca por seu custo muito baixo, tornando uma opção muito boa para usuários que buscam soluções de IA com preços acessíveis. Em contraste, modelos como ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude estão associados a custos mais altos, o que pode ser uma consideração para usuários com orçamento limitado. Perplexity e Grok oferecem um meio termo com preços médios, enquanto o Qwen 2.5 oferece uma alternativa de baixo custo. Desempenho e velocidade: quando se trata de velocidade de processamento, o DeepSeek R1, o Qwen, o Grok e o Claude são reconhecidos por seu tempo de respostas rápido, melhorando a experiência do usuário durante as interações. ChatGPT, Perplexity, Gemini e Copilot oferecem velocidade moderadas que, embora o suficiente para muitas aplicações, podem não corresponder à rapidez de seus equivalentes mais rápidos. Capacidade de raciocínio: em termos de capacidade de raciocínio, o DeepSeek R1 e o Claude se destacam, oferecendo excelente desempenho de compreensão e geração de respostas contextualmente relevantes. Outros modelos, incluindo o ChatGPT, Perplexity, o Gemini e o Qwen, Copilot e Grok, oferecem boas capacidades de raciocínio adequadas para uma ampla gama de aplicações. Código aberto e recursos multimodais: para aqueles interessados em soluções de código aberto, o DeepSeek R1 e Qwen são notáveis, proporcionando transparência e flexibilidade para os desenvolvedores. O ChatGPT, Perplexity, o Gemini, o Copilot e o Claude são modelos proprietários, enquanto o Grok oferece acessibilidade parcial de código aberto. Em relação aos recursos multimodais, a capacidade de processar e gerar múltiplas formas de dados como texto, imagens e áudio, ChatGPT, Perplexity, Gemini e Qwen, Copilot e Claude estão equipados com esses recursos avançados. O DeepSeek R1 e o Grok, no entanto, não oferece suporte a funcionalidades multimodais, que pode limitar sua aplicabilidade em certos contextos. Disponibilidade e integração de pesquisa na web: o DeepSeek R1 está disponível gratuitamente como uma plataforma de código aberto, tornando acessível a um público amplo. O ChatGPT está disponível por meio de uma API paga, enquanto Perplexity, Gemini, o Qwen e o Claude oferecem versões gratuitas e pagas, atendendo a diversas necessidades do usuário. Copilot e Grok são principalmente serviços pagos. Em termos de integração de pesquisa na web, o DeepSeek R1, ChatGPT, Perplexity, Gemini, o Qwen e Copilot oferecem esse recurso, aprimorando sua capacidade de acessar e utilizar informações adequadas. O Grok carece de recursos de pesquisa na web, o que pode afetar seu desempenho em tarefas que exigem recuperação de dados em tempo real. Censura e moderação de conteúdo: as políticas de moderação de conteúdo variam entre esses modelos. O DeepSeek R1 implementa a censura por padrão, garantindo a adesão a diretrizes específicas. ChatGPT, Gemini, Qwen, Copilot, Grok e o Claude empregam
estratégias leves de moderação de conteúdo, equilibrando a liberdade do usuário com o gerenciamento responsável de conteúdo, proficiência de geração de código. Para esse tipo de tarefa, o DeepSeek R1 e o Qwen demonstram excelentes capacidades, tornando adequados para aplicações de programação e desenvolvimento. O ChatGPT, o Gemini, o Copilot, Grok e Claude oferecem bons recursos de geração de código, suportando adequadamente tarefas de codificação. Reconhecimento da indústria e perspectivas futuras. O surgimento de modelos como o DeepSeek R1 impactou notavelmente o cenário da IA. Até mesmo Sam Altman, o CEO da OpenAI, reconheceu o DeepSeek R1 como um modelo impressionante, principalmente considerando sua relação custo-benefício. Ele enfatizou que tal competição é revigorante e sugeriu que a OpenAI planeja introduzir modelos aprimorados em resposta. Em resumo, cada um desses modelos de IA apresenta vantagens distintas adaptadas a vários requisitos do usuário. O DeepSeek se distingue por sua relação custo-benefício, velocidade e natureza de código aberto, enquanto modelos como o GPT e o Qwen oferecem recursos avançados, como capacidade multimodais e geração de código. A escolha entre eles deve estar alinhada com as necessidades específicas do usuário e os contextos de aplicação. Até mesmo Sam Altman disse que o modelo DeepSeek R1 é um modelo impressionante, principalmente pelo que eles são capazes de entregar pelo preço. Ele também disse que eles, obviamente, vão entregar modelos melhores e também é legítimo ter um novo concorrente, então eles vão apresentar alguns lançamentos e ver o que está por vir para a OpenAI. Exemplos de uso. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos do que tu pode fazer com o DeepSeek. Ter respostas e resumos rápidos. Ele pode pesquisar rapidamente na web e fornecer respostas concisas nas suas perguntas. Gerar conteúdo criativo. Se tu precisa de ajuda para escrever uma história, um poema ou um texto de marketing, o DeepSeek pode ajudar. Aprender coisas novas. Esse modelo pode explicar tópicos complexos de uma forma simples e fácil de entender. A maioria das pessoas está usando o ChatGPT ou outras IA simplesmente como o Google, e agora estão começando a perceber que pode fazer mais do que isso. Pode tirar dúvidas sobre seu raciocínio, como uma análise de uma decisão que precisa tomar, enviar documentos para serem analisados e etc. Pode resolver problemas. Esse modelo pode ajudar a resolver problemas de matemática, desafios de programação e outras tarefas lógicas. Automatizar tarefas. O DeepSeek pode gerar scripts para automatizar tarefas, como gerar conteúdo ou responder a comentários em redes sociais. O DeepSeek é a nova AGI? Agora, é importante notar que o DeepSeek não é perfeito. Não é uma IA toda poderosa que pode fazer tudo, tem algumas limitações. Apesar do nome Deep, ele não é tão profundo, e embora seja ótimo em raciocínio, ele não foi treinado com a mesma profundidade de conhecimento que alguns outros modelos, como o do ChatGPT. Alucinações. Todos os LLMs podem alucinar às vezes, o que significa que pode gerar informações falsas ou sem sentido. O DeepSeek não é exceção, embora seja muito bom em se manter fundamentado em fatos. Censura. Como uma empresa chinesa, o DeepSeek está sujeito a regulações chinesas, o que significa que há algum nível de censura em suas respostas. Benefício do DeepSeek. Apesar de suas limitações, ele oferece alguns benefícios significativos. Democratização da IA. Por ser gratuito e de código aberto, o DeepSeek torna as ferramentas de IA acessíveis a todos, não apenas às grandes corporações. A ampla disponibilidade de poderosos modelos de código aberto permite que os desenvolvedores pulem as etapas exigentes e de capital intensivo, de construção e treinamento de modelos por conta própria. Custos mais baixos. Sua eficiência significa custos mais baixos para empresas e desenvolvedores que desejam usar IA em seus produtos e serviços. Inovação mais rápida. A natureza de código aberto do DeepSeek permite que pesquisadores e desenvolvedores em todo o mundo colaborem e o melhorem, levando a uma inovação mais rápida. Maior competição. A chegada do DeepSeek está forçando outras empresas de IA a melhorarem seu jogo, levando a uma IA melhor e mais acessível para todos. Controvérsias e preocupações. É claro que a ascensão repetida do DeepSeek não foi essa controvérsia. Acusações de roubo de propriedade intelectual. A OpenAI acusou o DeepSeek de usar os resultados do ChatGPT para treinar seu próprio modelo, uma prática conhecida como destilação. O DeepSeek não abordou diretamente essas acusações, mas é uma prática comum no mundo da IA. Como disse o CEO do Perplexity, todo mundo copia todo mundo nesse campo. Tu pode dizer que o Google fez o transformador primeiro, não é a OpenAI que apenas copiou. O Google construiu os primeiros grandes modelos de linguagem, eles não transformaram o produto, mas a OpenAI o fez de forma produtizada.
Então tu pode dizer isso de muitas maneiras. Preocupações com a censura, como mencionado antes, o DeepSeek está sujeito à censura chinesa, o que levanta preocupações sobre as informações que ele fornece e o potencial de viés. Estudos mostraram que modelos criados pela Tencent e Alibaba censuram eventos históricos como a Praça da Paz Celestial, negam abuso de direitos humanos e filtram críticas aos líderes políticos chineses. Riscos de segurança. Algumas pessoas se preocupam com as implicações de segurança do uso do modelo de IA chinês, especialmente dadas as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China. Falando nos Estados Unidos, por que eles e o mundo ficaram chocados? O lançamento do DeepSeek causou ondas de choque no mundo da tecnologia por vários motivos, desafiando o domínio dos americanos. Ele desafiou a suposição de longa data de que os Estados Unidos estavam muito à frente na corrida da IA. Como disse Eric Schmidt, CEO do Google, ele costumava pensar que os Estados Unidos estavam alguns anos à frente da China, mas já a China avançou nos últimos 6 meses de forma notável. Ruptura de custos mostrou que a IA poderosa poderia ser desenvolvida e implementada a uma fração do custo que as empresas americanas estavam gastando. Como disse uma pesquisadora, o laboratório de IA supostamente gastou apenas 5,6 milhões de dólares para construir a versão 3 do DeepSeek. Compare isso com a OpenAI, que está gastando 5 bilhões por ano. Avanço da eficiência. Os ganhos de eficiência do DeepSeek foram um alerta para a indústria, demonstrando que havia muito espaço para melhorias na forma como os modelos de IA são projetados e treinados. Ameaça de código aberto. A natureza do open source do DeepSeek representou uma ameaça aos modelos fechados e proprietários das empresas americanas. O fato de conseguir o desempenho tão competente, mesmo com investimento surpreendentemente menor e com todas as barreiras impostas pelos Estados Unidos, para que as empresas chinesas tenham acesso às tecnologias que facilitam o desenvolvimento da IA. Será que é uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China? A ascensão do DeepSeek alimentou a conversa sobre uma nova guerra fria, desta vez com a IA. Os Estados Unidos e a China agora estão travados em uma corrida para desenvolver a IA mais avançada, com ambos os países vendo isso como uma questão de segurança nacional. Essa competição tem implicações significativas para o futuro da tecnologia, a economia global e até mesmo a geopolítica. Alguns especialistas até chamam isso de momento Sputnik da IA, referindo-se ao lançamento surpresa do satélite Sputnik pela União Soviética em 1957, que deu início à corrida espacial. Há apenas 2 anos, estávamos falando sobre uma corrida armamentista da IA entre empresas, hoje isso evoluiu para uma corrida de IA entre países. As apostas são enormes. Estamos falando sobre quem controlará o futuro da tecnologia, o futuro da guerra e potencialmente até o futuro da humanidade. Essa disputa é sobre se vamos ter uma IA democrática informada por valores democráticos, construída para servir a propósitos democráticos, ou se vamos acabar com uma IA autocrática. Falando sobre o futuro, como ganhar dinheiro com o DeepSeek. Algumas ideias: tu pode desenvolver aplicativos baseados em IA. Use o open source do DeepSeek para construir seus próprios aplicativos e serviços de IA. Tu pode oferecer serviços de consultoria, ajudando empresas a integrar o DeepSeek e outras ferramentas de IA em suas operações. Tu pode criar conteúdo sobre IA. Com o DeepSeek, tu pode gerar scripts, traduzir conteúdo e pesquisar tópicos para criar conteúdo envolvente e informativo sobre IA. E tu pode investir em empresas relacionadas a IA. Embora o mercado de ações tenha sido volátil, ainda existe a oportunidade de investir em empresas que estão usando ou desenvolvendo IA, mas faça a tua própria pesquisa. Falando em pesquisa, como é que é o treinamento do DeepSeek e por que ele é tão bom? O DeepSeek foi treinado usando uma técnica chamada aprendizado por esforço com feedback diário. Em vez de depender de humanos para rotular dados e oferecer feedback, o DeepSeek usou outros modelos de IA, como o GPT-4, para avaliar suas respostas e orientar seu aprendizado. O processo de treinamento do DeepSeek também foi incrivelmente eficiente. Eles usaram menos GPUs e menos dados do que outras empresas, graças à sua arquitetura e métodos de treinamento inovadores. Como o DeepSeek responde às perguntas do usuário. Quando tu faz uma pergunta para ele, ele passa por um processo de várias etapas. Compreensão da pergunta, ele analisa a sua pergunta e identifica os principais conceitos e entidades envolvidos. Ele faz o caminhamento para o especialista certo. Com base na pergunta, ele ativa os módulos especialistas que eu te falei antes, elevando em sua arquitetura de misturas de especialistas. O raciocínio, que é o Deep Think, ele se envolve em um monólogo interno, pensando no problema passo a passo antes de formular uma resposta. Em pesquisa, que é o Search, que ele pode pesquisar na web em busca de informações relevantes para apoiar sua resposta.
E daí sim ele gera resposta clara, concisa e bem fundamentada, muitas vezes citando suas fontes. É perigoso usar só porque é da China? Essa é uma preocupação válida. Como empresa chinesa, o DeepSeek está sujeito às leis e regulamentos chineses. Isso significa que há um potencial para problema de censura e privacidade de dados. No entanto, é importante notar que muitas empresas de tecnologia, independentemente de seu país de origem, coletam dados do usuário. É sempre uma boa ideia ser cauteloso com os dados que você compartilha com qualquer modelo de IA, seja da China, dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. A chave é estar ciente dos riscos potenciais e tomar medidas para proteger sua privacidade, como usar um VPN, evitar informações confidenciais, ler a política de privacidade da empresa, ou até considerar baixar um modelo na tua máquina e rodar ele localmente. Ele é uma verdadeira inovação ou simplesmente uma melhoria de tecnologia existente. O DeepSeek não inventou nenhuma técnica fundamentalmente nova. O que eles fizeram foi combinar técnicas existentes de forma inteligente e eficiente, e eles executaram isso de forma muito boa. Então, o DeepSeek é mais uma melhoria do que uma invenção completamente nova, mas é uma melhoria significativa porque tem o potencial de remodelar o cenário da inteligência artificial. E por que ele é tão disruptivo? Por vários motivos. Ele reduz a barreira de entrada para o desenvolvimento de IA. Agora, empresas menores e até indivíduos podem criar modelos poderosos de IA sem precisar de bilhões de dólares em financiamento. Ele desafia o domínio dos gigantes da tecnologia dos Estados Unidos. O DeepSeek mostrou para os americanos que não são o único jogador no jogo da IA, e ele acelera o ritmo de inovação. A natureza do código aberto do DeepSeek e o aumento da competição que ele criou provavelmente levarão a avanços ainda mais rápidos na IA. Como o mundo está mudando com o avanço da inteligência artificial, com a ascensão dela e particularmente com modelos como o DeepSeek, está mudando o mundo de várias maneiras. Automação. A IA está automatizando muitas tarefas que antes eram feitas por humanos, desde o atendimento ao cliente até a criação de conteúdo. Personalização. A IA está permitindo que as empresas personalizem produtos, serviços e experiências para usuários individuais. Descoberta científica. A IA está acelerando a pesquisa científica, ajudando a encontrar curas para doenças, desenvolver novos materiais e explorar o universo. Educação. A IA está transformando a educação, fornecendo experiências de aprendizado personalizadas para alunos de todas as idades. E a acessibilidade. Ela está tornando a tecnologia mais acessível para pessoas com deficiência, por exemplo, por meio de ferramentas de conversão de texto em fala e de fala em texto. Então, eu sei que esse assunto pode ser um pouco complexo, mas em vez de falar exclusivamente do DeepSeek, eu aproveitei o gancho para explicar mais sobre o que é IA, um pouco da história, a competição dos Estados Unidos com os Estados Unidos, com a China, até alguns modelos mais famosos, como o da OpenAI, o DeepSeek, o Claude, Perplexity e Copilot, que estão todos em altas. Então, o DeepSeek é um divisor de águas. Ele é um modelo de IA poderoso, eficiente e acessível, que tem o potencial de democratizar a IA e acelerar a inovação. Embora existam preocupações legítimas sobre censura, privacidade de dados e o potencial de uso indevido, é provável que o impacto geral do DeepSeek seja positivo. Se tu gostou do vídeo, deixa abaixo tua opinião para eu saber se tu entendeu, se tu quer mais conteúdos do tipo. Deixa teu like, se inscreve e até o próximo vídeo. E fica aí porque o YouTube deixou o melhor vídeo para tu assistir agora. Tá na tela para você.